Queridos, Haris Caia Irene, Deus abençoe, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui com mais uma aula. Hoje nós trabalharemos a 6ª lição da revista CPAD, com o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. A lição de hoje, ela vai trabalhar sobre a temática Igreja, Organismo e Organização. Vai aparecer aí já na nota aí de rodapé embaixo todas as descrições sobre o canal. Então, se você quiser, segue lá o nosso canal Adalberto Teles, compartilha, curta e comente lá no nosso canal. Tá certo assim? É um prazer ter você aqui mais uma vez, que Deus abençoe, e já vamos direto para a lição, para não perder tempo, porque ela tá bem densa, tá com bastante coisa aqui, e eu quero glorificar o nome do Senhor por isso. Esse trimestre tem sido uma bênção e vai ser também uma bênção na tua vida e na minha vida, no nome de Jesus. Gente, qual tipo de organização você gostaria que tivesse na sua igreja? O que você contribuiria para o bom desenvolvimento da sua igreja? Diga para mim. Pode falar nos comentários. Qual tipo de organização você gostaria que tivesse na sua igreja? Como é a organização da sua igreja? Como são resolvidas e tomadas as decisões na sua igreja? Eu vi um vídeo ontem, gente, que não foi assim um vídeo tão legal, devido à situação, uma problemática na igreja, e aconteceu ali, naquele momento, no culto, e a gente fica se perguntando aonde e quais são os limites, melhor dizendo, quais são os limites para se resolver os problemas, para se determinar os problemas. Então, quais são aí os limites? Quais são os limites da liderança, da obediência? Então, nós somos servos ou subservientes? Então, eu aprendi uma frase, essa frase é muito boa também. Toda autoridade que se torna autoritarista, ela perde a legalidade diante de Deus. Isso serve para liderança religiosa, de todos os aspectos. Então, qualquer autoridade que se torna autoritarista, ela perde a legalidade diante de Deus. Você vê isso na própria questão dos amigos de Daniel, que ali Nabucodonosor foi autoritarista e eles desobedeceram aquele autoritarismo, foram lançados na fornalha de fogo e permaneceram vivos porque Deus os justificou. Então, é claro que a gente precisa conhecer a igreja, a ideia da igreja. Vai congregar num lugar? Visita primeiro, conversa com a liderança. Não, eu quero ficar aqui um tempo, quero conhecer o sistema da igreja. Infelizmente, nós recebemos e vocês também são aceitos sem uma conversa prévia, sem uma orientação prévia, e aí depois tem dificuldade de se adaptar, tem dificuldade de se relacionar com os membros, com a liderança, não há muita concórdia com as decisões tomadas, e isso causa problema para a sua vida, para a igreja, e em todos os aspectos. Isso não é bom. Então, por isso, essas perguntas, então vamos direto para essas perguntas, respondam essas perguntas, o que eu gostaria que melhorasse na minha igreja, o que eu posso fazer para contribuir na minha igreja. Então, isso já entramos na lição, já focado com essas perguntas, e vocês vão poder voltar ao vídeo quantas vezes quiserem para poder assistir. Então, a leitura em classe é Atos capítulo 6, do 1 ao 7, que vai trabalhar aí a ideia da ordenação ali dos diáconos, da organização diaconal, com o problema das viúvas ali, com o problema daquelas mulheres judias e das judias que eram helenizadas, aquelas viúvas. Palavra-chave: igreja, organização, organismo. Eu coloquei essas duas já fazem parte da lição. Então, igreja, organização e organismo. Na introdução, eu já coloco aqui as afirmações. Todos sabemos
quais são as estruturas da igreja? Ela é um organismo e uma organização. Isso aí não tem como discutir. Ela é um organismo e uma organização. Não como uma instituição. Não há como uma instituição sobreviver sem organização, e não há organização se não houver um organismo. Se não tem organismo, não precisa de organização. Nesse sentido, a igreja tem essas duas importantes características. Ela é um organismo, porque é vivo, porque ela é um corpo, ela é vivo, e ela é uma organização, porque ela tem ali, ela é organizada. Então, todos nós sabemos disso. Por isso, as perguntas: qual é o tipo de governo que você gostaria na sua igreja? Como é que você gostaria que as decisões fossem tomadas na sua igreja? O que você pode fazer para contribuir para o bem-estar, para o desenvolvimento, para o crescimento, para a harmonia, para a comunhão, para a perenidade, para a serenidade da sua igreja? Então, não é só dever da liderança. Infelizmente, a maioria de nós não temos conhecimento do estatuto e do regimento interno das igrejas, que isso faz parte do organismo, né, da organização, o estatuto da igreja. E a maioria dos membros não tem, não tem o acesso, não sabe quais são os critérios para as medidas disciplinares. Então isso tudo traz problema. Eu acho que ficaria um pouco mais simples, mais fácil, se todo mundo tivesse acesso ao estatuto e ao regimento interno, pelo menos ao regimento interno da igreja. Agora há pouco eu assisti uma matéria que uma igreja em determinado lugar, ela foi sentenciada porque alguém estava lá em adultério e foi falado no meio da igreja, foi exposto, e isso também foi para o ar. Foi para as redes sociais, e a pessoa se sentiu ali constrangida, mesmo estando no ato pecaminoso, mas aí ela tem os direitos dela, e processou a igreja, e a igreja vai ter que indenizar essa pessoa em 10 mil reais. Além da indenização, tem que tirar os vídeos das redes sociais. Então, quais os critérios estatutários, regimentais, para que haja uma medida disciplinar para um comportamento imoral, para um comportamento não ético dentro do contexto daquela igreja? Então a gente precisa ter essa perspectiva. É um assunto muito importante que muita gente não tem conhecimento, às vezes não tem porque não quer, às vezes não tem porque não quer saber também, às vezes não tem porque não tem condições de saber, mas é necessário saber, porque eu aprendi uma frase, outra frase que eu aprendi: a lei não protege quem dorme. Ah, eu não sabia. É lei, você é processado. Ah, mas eu não conhecia, mas está na lei. Então, provavelmente, essa causa foi julgada, e o juiz pede o estatuto. O advogado, tanto de defesa como de acusação, também vai ter acesso ao estatuto da igreja para ver se rege lá no estatuto, se há uma permissão, porque agora a gente tem a lei geral de proteção de dados. Isso pega até para a igreja. Então, a igreja não pode, não tem ela o direito de colocar. Eu tenho um curso, por exemplo, de teologia, e me parece que o pastor lá da igreja pediu à secretária que ela mandasse para ele todos os nomes das pessoas que estavam devendo, e a secretária, que é minha esposa no caso, disse: eu não posso passar para o senhor. Aí ele: mas eu sou o pastor da igreja, são minhas ovelhas. Mas são dados. Então, assim, elas podem se sentir constrangidas e sofrerem aí um constrangimento e processarem o nosso curso de teologia, ou seja o curso que for. Então a igreja precisa tomar muito cuidado. E conhecimento, gente, nunca é demais, tá certo? Então isso tudo, a introdução, para vocês verem que a introdução já abarca praticamente a lição, é para isso que serve a introdução. A lição está na mesma estrutura, e nós temos só um tópico que tem 4 aqui subtópicos, e um dos tópicos também, das grandes sessões, tem 2 subtópicos. Então, a estrutura da igreja. A igreja como organismo. Então, eu peguei também o significado, a revista traz alguma coisa, mas eu ampliei um pouco mais, porque a revista não tem espaço para tanta coisa devido ao período e também a quantidade de páginas. Então, o organismo,
Aqui eu peguei o que é o conceito da palavra organismo. Organismo é uma forma individual de vida. Qualquer corpo constituído por órgãos, organelas ou outras estruturas que interagem fisiologicamente, executando os diversos processos necessários da vida, a vida. Então, isso é organismo. Organismo místico, que aí também eu pego, é o corpo místico de Cristo, ou mais genericamente, o corpo de Cristo é a igreja fundada por Jesus Cristo. Este nome apareceu na Bíblia, sendo utilizado aí por Paulo, em 1 Coríntios 12, do 12 ao 14, e em que Paulo descreve a igreja como um corpo de Jesus, sendo o próprio Cristo a cabeça. Outras referências são encontradas em Romanos 12, 5, Efésios 3, 6, 5, 23 e Colossenses 1, 18 e 1, 24. Então, logo, gente, o que a gente entende? É que o organismo, na sua etimologia, na sua palavra, no seu significado, é uma forma de indivíduo, é um organismo. A igreja também é um indivíduo, não tem dois corpos. É um corpo só, não tem duas cabeças. É um corpo só. Então Paulo foi bem feliz a fazer essa analogia, porque ele conhecia também essa perspectiva do organismo no mundo grego e no mundo hebraico. Porque ele é um homem de dois mundos, né? Paulo ele era hebreu, mas tinha o seu conteúdo vasto dentro da cultura grega. Ele era um judeu helenizado, então ele tinha muito conhecimento. Então, a igreja como corpo, ela tem vida, ela tem órgãos, sabe? Então, órgãos seriam os departamentos a partir desses membros, como igreja, que aí vai trazer também a organização. Por quê? Porque o nosso corpo também é organizado, gente. A cabeça não está no pé, o pé não está na mão, entende? Cada parte onde estão os nossos órgãos estão organizados. O sistema, né? O sistema sanguíneo também todo dentro do contexto de uma organização, a questão, o aparelho respiratório, então tudo está dentro. Então cada órgão desse pode significar, numa maneira mística também, cada departamento da igreja. Então você tem a cabeça, que é Cristo, você pode ter o coração, o pulmão, que seriam talvez o ministério, e o rins, e outros mais que podem ser outros departamentos importantes. Aí vai depender também da sua interpretação. Você também pode dizer, não, o coração seria o círculo de oração, o pulmão seria o ministério, ou o coração seria o ministério porque é o que traz a vitalidade, é o que bombeia o sangue, e o pulmão seria a parte da oração, que traz a respiração, o que traz o alívio e tal, porque se você perceber uma pessoa com falta de ar, é algo desesperador. Então aí cabe também a você, porque a gente não tem essa especificação na Bíblia. Na Bíblia temos a especificação do corpo, Cristo é o cabeça e todos nós fazemos parte desse corpo como membros. Então os órgãos também são membros desse corpo. Então o que a gente precisa entender é que esse organismo é vivo, ele tem as suas orientações a partir do cabeça, que é Cristo. Então você tem o organismo na etimologia da palavra, na questão biológica, e a gente tem o organismo místico, que seria aí no caso esse corpo, que é o corpo de Cristo, que é o que nós falamos geralmente, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é muito falado na ceia do Senhor sobre o corpo de Cristo. Segundo tópico, a igreja como organização. Organização é a forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. A mesma coisa na igreja. Ninguém na igreja faz algo organizado para não atingir o seu objetivo. A organização é para isso, para alcançar o seu objetivo. É um sistema. Dispõe-se num sistema para atingir resultados pretendidos. No nosso caso, eu quero aqui dizer, né, entre aspas, nosso resultado ou os nossos resultados, eles não são lucros.
porque lucros são para instituições privadas com fins lucrativos. E nós somos um segmento privado, mas sem fins lucrativos, que seria o segmento religioso. Então, quais são os objetivos da nossa organização? É para atingirmos resultados pretendidos, mas não resultados lucrativos, com lucro. Às vezes a gente acaba mais gastando do que ganhando. Então, por quê? Porque a alma, vida, conhecimento, instrução, isso não é gasto, isso é investimento. Então eu não posso dizer, eu estou gastando muito com esse obreiro, eu estou gastando muito com aquele ministério, não. Eu estou investindo, entende? Investindo. Então é isso. Normalmente é formado por uma, duas ou mais pessoas que executam funções de modo controlado e coordenado com a missão de atingir um objetivo em comum com eficácia. Gente, tudo que é organizado pode ter certeza que o fim será com eficácia. O objetivo chegará ao seu fim com eficácia. Então a organização pode ter um grupo, pode ser mais de 3 pessoas, pode ser menos de 3 pessoas, mas é um grupo de pessoas que trabalham com afinco para estruturar de maneira organizacional aquela repartição, aquele departamento dentro do organismo. E aí a gente vai ter resultados disso aí. Podemos falar de organização escolar, organização empresarial, organização pessoal, organização de eventos, organização doméstica, organização religiosa, etc. Eu botei no final religiosa só para dar um que a mais. Então olha a amplidão, a amplitude da questão da organização. Então você tem, por exemplo, a didática. A didática trabalha na perspectiva da organização educacional. É ela que vai ajudar no desenvolvimento de planos de aula e tudo mais. Então você tem esses agentes. Então você tem, por exemplo, a questão empresarial, você tem ali o RH, você tem outros departamentos que vão trabalhar na organização, também pessoal, que é o RH e tal. A organização pessoal também pode significar a minha organização, como eu me organizo. Tem gente que diz que não tem tempo para nada, mas quem faz o tempo somos nós. Quem organiza o tempo somos nós. Então a gente precisa entender aonde é que tem que ser organizado. Você sabia que quando você marca um horário com uma pessoa, se você atrasa, você também muda todo o cronograma daquela pessoa. Então isso tem que também ser respeitado. Eu preciso respeitar o horário das pessoas, eu preciso respeitar aquilo que eu marquei, e isso se chama organização também pessoal. Você tem uma organização de leitura, por exemplo, tem Bíblia que vem lá, programa de leitura anual, então você pode ler a Bíblia durante um ano, e isso dentro de um organograma, de um cronograma e de uma organização. Tudo isso é preciso, a igreja também precisa. Então, por exemplo, podemos organização escolar, tem a escola dominical, organização empresarial, de certa forma, não aqui no sentido lucrativo, mas no sentido da igreja ser uma organização. Você tem a parte da tesouraria, você tem a parte da secretaria, tem a organização pessoal, a questão da secretaria com os membros, quem está passando necessidade, quem está tendo dificuldade, organização de eventos, festividade da igreja, congresso, escola bíblica de obreiros, simpósios, seminários, festividade dos departamentos, organização doméstica, isso dentro da própria igreja. Claro, aqui eu estou abrangendo todas as organizações dentro da própria igreja. Tem cantina, tem a cozinha da igreja, então a parte da limpeza, a parte da manutenção também pode estar dentro dessa perspectiva. E a organização religiosa, né, gente? Olha que eu estou pegando cada repartição, quero que vocês entendam. Cada uma dessas tem sua propriedade nas suas coisas, mas eu estou trazendo todas elas para um só lugar, que seria a igreja. Organização religiosa, liturgia, horário de culto, encerramento de culto, quanto tempo para a palavra, louvores. Então tudo isso, gente, é necessário estar como se fosse uma engrenagem
rodando com, sabe? Quando tu pega um relógio, aquelas engrenagens, uma roda para lá, uma roda para cá, e às vezes também alguns maquinários rodam para ali, uma polia para lá, outra polia para cá, e vai, e o negócio movimenta, e o negócio dá certo. Assim também tem que ser em nossas igrejas. E eu quero fazer um adendo aqui. Minha igreja não cresce, minha igreja não desenvolve. Isso não significa que ela é desorganizada, isso não significa que tem alguma peça fora do eixo. Existem realmente igrejas que demoram um pouco mais para crescer, demoram um pouco mais para desenvolver. O ideal é a liderança ser aberta à opinião, aberta a ideias, sabe? Nunca é um eu, é sempre um nós. Então não é eu fiz, isso aqui fui eu que comprei. Ai, mas não, nós fizemos, nós compramos, nós conseguimos. A engrenagem é isso, gente. Nós conseguimos, entende? Nós aqui realizamos e assim as coisas vão e as pessoas também vão ficando satisfeitas. As pessoas vão ficando felizes. Na nossa igreja, por exemplo, nós criamos grupos de diáconos que cada ceia, esses diáconos são os responsáveis para organizar a ceia. Pedir para que não houvesse nenhuma competição, para que ninguém, por exemplo, fizesse para que fosse melhor do que a outra. Não é isso, porque não é esse o objetivo, mas para que tivesse uma organização. Então quem começou também termina guardando, limpando, cuidando, zelando pelos utensílios da ceia. Isso traz, de certa forma, uma capacidade dinâmica, traz uma dinâmica. Então, para mim, o culto tem que ser dinâmico, as coisas têm que ser dinâmicas. Eu tento fazer essa aula aqui com vocês dinâmica, para mim, vocês estão aqui comigo, então por isso que eu estou dialogando com vocês, tem que ser essa coisa de muita dinâmica. A aula da escola dominical tem que ser dinâmica também, para que haja um bom desenvolvimento e interesse pelas pessoas. Organização é uma palavra originária do grego, não está na lição, isso aqui foi pesquisa minha, né? A organização é uma palavra originária do grego, órgão, a palavra é órgão no grego, então já dá até a ideia, né? Órgão, né? Organização, que significa instrumento, ferramenta, máquina de guerra, instrumento cirúrgico, musical, utensílio, órgão ou aquilo com que se trabalha. Então, por isso, o que é então no grego a organização? A organização é o instrumento, é o órgão, é o utensílio que se usa para poder fazer o trabalho. Então, a organização é uma ferramenta para mim poder fazer um bom trabalho. Então, isso que significa a palavra no grego. Agora, é preciso observar o crescimento da igreja em Atos capítulo 6, de 1 ao 7, e compreender o porquê da organização diaconal. Os grupos de viúvas estavam aparentemente desorganizados. Não digo aparentemente, né, gente? Eu não estava lá, eu estou lendo a Bíblia ali, o contexto, a gente não tem nem ideia de como realmente era essa desorganização aí, porque umas eram bem atendidas, outras não eram, talvez aí uma questão preconceituosa por causa das viúvas serem gregas e as outras não serem, mas grega no sentido helenizado, helênicas, elas eram helenizadas, elas também eram viúvas judias, mas eram helenizadas, falavam grego, estavam na cultura, então possivelmente pode ter acontecido aí um desgaste aí cultural e umas estavam sendo mais bem atendidas do que outras. Então, e o olhar dos líderes solucionar o problema. Olha, o problema está aí. Só que nós não podemos deixar a palavra e a oração para servir a mesa. Escolham dentre vocês aí 7 homens, varões capacitados, cheios do Espírito Santo. O problema foi resolvido. Nós não vemos mais em Atos a recorrência da questão das viúvas. O problema foi solucionado. O que a gente precisa entender? Que nós, como obreiros, como os ministros da palavra, está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Fomos instituídos para o quê? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então, nosso dever, nosso propósito não é tapete vermelho, não é o povo nos bajular, não é o povo nos reverenciar. O objetivo é o aperfeiçoar o corpo. Nós temos um compromisso, uma palavra. Então, o aperfeiçoar também pode entrar, organizar.
Então a gente com a palavra, com o ensino, com o estudo, com orientações, e isso com professores de escola dominical, todos os departamentos servem para o aperfeiçoamento. Mais especificamente, apóstolos e profetas, evangelistas, pastores e mestres têm um cargo maior, mas todos precisam trabalhar para essa perspectiva. Então o problema foi solucionado, foi resolvido. Então você vê a dinâmica da liderança. Então, outra frase que eu aprendi que é muito boa: nós não temos que discutir o problema, nós temos que discutir a solução. Qual é a solução para isso aí? O problema já existe. Vai ficar debatendo isso, infelizmente, na maioria das reuniões de obreiros, de ministério, é assim, só se discute um problema. Não já tem um problema? Então vamos trazer a solução. Então o caso chegou porque, crescendo o número de membros, cresce também o número de murmurações. Então o povo está crescendo, o cristianismo está crescendo, chegaram as murmurações. Nós estamos sendo mal atendidas. Será que é porque só falamos grego? Porque conhecemos a cultura grega? Qual é o problema? Eles não disseram, gente, mas esse não. Eu não posso deixar a minha parte principal, palavra e oração. Então, separem 7 homens, esses homens vão trazer a solução para vocês. E realmente, diácono significa servir, servo, é aquele que vai servir, diaconel é servir, o diácono é o servo, é aquele que presta o serviço, então ele vai resolver o problema. Às vezes o que falta no nosso meio, maturidade. Por isso que há essa migração de pessoas de igreja para igreja, porque às vezes a gente não consegue ter maturidade para solucionar o problema. E a gente tenta ir fugindo ou ir para outro lugar. Claro que eu não vou aqui me aprofundar porque alguém sai ou não sai, mas uma boa parte é às vezes por maturidade, por não saber encarar o problema de frente e resolver o problema. Nós precisamos ter maturidade para resolver os problemas. Já pensou se todo pastor, dirigente de igreja falasse assim: não, eu vou sair porque os problemas vieram? Não tem igreja que tenha pastor. Então também não teria igreja com os membros se ficasse assim. Então, resolver o problema é parte da organização da igreja, mas é melhor não discutir o problema, mas discutir a solução. Eu preciso de respostas para isso aqui e a gente vai trabalhando. Então vocês viram aí, o problema está acontecendo, no grego a palavra é órgão, então todo esse contexto está acontecendo em cima de um problema, então a igreja precisa ser organizada. Então no terceiro tópico, organismo e organização. Nesse tópico, as duas realidades, organização e organismo, trabalham juntas, fazem parte do mesmo processo, porque o organismo precisa da organização. A organização precisa do organismo para poder também atuar. No Brasil, por exemplo, o que faz um organismo ser uma organização? Uma igreja é igreja sem uma organização? Ou somente as organizadas devem ser consideradas como igreja? O que eu estou querendo dizer aqui? No Brasil, por exemplo, o que faz um organismo ser uma organização, ou seja, CNPJ, estatuto, ata, regimento interno. Então, quais são os processos? Então, você tem que ir num cartório de pessoa jurídica, você tem que criar o estatuto, o advogado tem que assinar, contador tem que assinar, você tem que registrar esse estatuto, essa ata. Depois de registrada, aí dá entrada no CNPJ, na Receita Federal. Então, agora ela passa a ser também uma organização reconhecida. Mas a outra pergunta é: uma igreja, ela só é considerada igreja quando ela tem a organização, quando ela é reconhecida? E aquela frase que vocês já ouviram, que eu não gosto muito, mas já ouvi muito, aquela igrejinha fundo de quintal, né? Isso é muito pejorativo, mas eu cansei de ouvir essa frase. Então, em que contexto a gente pode dizer que essa igreja é um organismo e não pode ser reconhecida? Então a igreja de Cristo, ela realmente precisa dessa questão burocrática que faz parte da organização? A gente precisa ver isso. Então são perguntas que vocês precisam responder e fazer com que seus alunos também respondam. No Brasil, por exemplo, o que faz um organismo ser uma organização? Uma igreja é igreja sem uma organização?
Ou somente as organizadas devem ser consideradas como igreja? Organizadas porque tem um CNPJ, tem um estatuto. Aí a gente vai entrar dentro da palavra institucionalização, que lá embaixo eu falo um pouquinho sobre ela. Então a gente precisa entender isso. Mas, por exemplo, como é que você vai receber uma doação de cadeiras, de mesa, de alimentos, de uma empresa, porque ela precisa declarar imposto, do governo, que às vezes quer renovar ali, você tem uma igreja que pode receber mesas, cadeiras para a escola dominical, e eles falam, queremos doar. Aí você já tem alguém lá dentro que conhece você, a sua igreja. Aí diz, não, eu conheço o pessoal. Aí, não, e o CNPJ? Tem CNPJ? Tem estatuto? Tem uma ata de fundação? Se não tem, você não ganha, você não pode abrir uma conta bancária, não pode comprar um carro em nome da igreja, não pode fazer praticamente nada. É como se fosse uma criança sem registro, certidão de nascimento. Não pode fazer identidade, não pode fazer CPF. É uma pessoa viva, mas não existe para os órgãos públicos, para a organização. Então você vê, o Brasil também é um organismo e uma organização. Então a gente precisa aí, dentro desse contexto, se organizar para termos direitos e também os nossos deveres. A segunda grande seção, igreja, um organismo vivo e organizado. No seu aspecto local, a igreja primitiva, já no seu início, apresentava uma estrutura organizada. Ela elegeu os diáconos, enviou missionários, se reunia, oravam e percebiam as problemáticas sociais. Também tiveram o primeiro concílio, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, estava ali a liderança, Paulo também está lá. Tinham disciplinas, tinham correções, você vê isso em Mateus capítulo 18. Tinham doutores das escrituras, na comunidade de Mateus já haviam ali profetas, já haviam doutores também, conhecedores. Na cidade de Antioquia também haviam já esses líderes, porque está em Atos, havia em Antioquia alguns doutores e profetas, a saber, fulano, ciclano, bertano. Então você vê que já há uma questão organizacional. Você também vê as cartas pastorais. Então nas cartas pastorais, elas são ali dentro desse contexto e podem também demonstrar que havia uma organização ministerial, como o bispo, o obreiro deveria se comportar. Então, dentro desse aspecto local, assim como nas nossas igrejas, então, a Corinto, Éfeso, e a nossa igreja, de Inhaúma, de Bom Sucesso, de Ramos, de São Paulo, de Minas Gerais ou de outras regiões, todas elas têm essa questão desse aspecto local que vai abranger não só a perspectiva da igreja, mas as necessidades da sociedade, porque aí a igreja vai trabalhar de maneira organizada a questão social dessa região. No aspecto litúrgico, toda a igreja precisa ter uma liturgia. A palavra liturgia, leiturgós, que significa funcionário público, ou no mundo religioso um ministro. Aí você tem leiturgel, leiturgicos, que seria referente ao serviço público, e o leiturgel, que significa serviço público, né? A pessoa que faz o serviço público, né? O servidor público, os trabalhos públicos. Então essa liturgia também tem a ver com o mundo religioso. Então toda a igreja precisa ter uma liturgia, uma ordem de culto, em que os ministros e os oficiais da igreja sejam os responsáveis pelo bom desenvolvimento da ministração e da adoração. Então é preciso que haja um ministério, da onde surgem, da onde saem ali as ordens do culto. Aí você tem os departamentos de louvor, de adoração, o infantil, a mocidade, os jovens. Então você tem todos esses departamentos, e aí a liderança, os ministros, que sempre houve ministro de culto, gente. Desde toda a época sempre houve no Antigo Testamento os sacerdotes, os líderes ali, eles que conduziam para que houvesse ordem. E naquela época acontecia o ato de fulminar, pessoas morriam se acontecesse alguma coisa fora do normal.
segundo o preceito da lei. Então eles tinham o estatuto da lei para fazer toda a questão do culto, tudo era bem organizado. E hoje também não é diferente. Tudo bem que nós estamos vendo muito exagero, tudo bem, mas que Deus nos dê graça. Paulo mesmo afirma em 1 Coríntios 14, versículo 40, e eu aqui coloquei outras traduções. Tudo, porém, faça-se decentemente e conforme a ordem. Gente, lá no grego, a palavra decência, ela na verdade é um advérbio. Então, e o verbo está no imperativo. A nossa Bíblia não traz às vezes o verbo no imperativo. Então, tudo, porém, faça-se decentemente. E aí tem uma preposição antes da palavra ordem, que é catá, que pode ser traduzida como conforme, segundo, contra, como. Então aqui eu traduzi como conforme. Então, 1 Coríntios 14, 40 pode ser traduzido, que eu acho que fica até melhor essa tradução. Tudo, porém, né, passa tudo, significa porém, mais, então aqui o porém cai bem. Tudo, porém, faça-se decentemente e conforme a ordem. A nossa Bíblia é tudo, porém, faça com decência e ordem. Né? Façamos com decência e ordem. Não, mas aqui... Aí, outra tradução. Tudo, porém, faça-se ordeiramente. Tudo, porém, faça-se na ordem correta. Então é isso, gente. O culto tem que ser isso. E nós estamos sendo muito discriminados, ridicularizados por causa do nosso movimento pentecostal. Nós não iremos negar o nosso movimento pentecostal. Nós somos, sim, senhor, pentecostais. Quando nós reunimos, tem línguas, tem profecia, tem partilha de pão, tem doutrina, tem comunhão, tem salmo, mas tudo tem que ser feito ordeiramente. Tudo tem que ser feito na ordem correta, gente. Não pode ser com bagunça, não pode ser de qualquer jeito, todo mundo falando em língua ao mesmo tempo, todo mundo, aquela gritaria toda. Gente, não é assim, gente. Paulo está dizendo, é conforme a ordem, então tem uma ordem do culto. E aí inventaram coisa, tem gente que quer colocar Deus numa casa. Gente, isso tudo é balela. Deus jamais será influenciado pelo homem. Então isso é conversa fiada para que as coisas às vezes sejam feitas com desordem, desorganizado. Não, faça-se tudo, faça-se decentemente e conforme a ordem. Às vezes você vai num evento aí, ou você vê até vídeos de evento, às vezes as pessoas estão lá rodando, pulando, marchando. Eu não estou nem aí, eu não sou contra ou a favor. E às vezes tem que ir um homem ou uma mulher atrás com um pano para que, se a pessoa cair, tem que tampar ali a série. Gente, aonde está a decência se uma pessoa faz isso e as suas partes vulneráveis vão estar à mostra? Então é claro que isso não pode acontecer. Então tudo tem que ser feito com decência e com ordem. Tudo tem que ser feito de maneira ordeiramente. Tudo tem que ser feito na ordem correta. Então, qual é a contribuição que você pode dar para a sua igreja? Qual é a contribuição que eu posso dar para a minha igreja? Então vamos fazer, é uma ordem, está no imperativo o verbo, faça-se decentemente, faça-se conforme a ordem, porque o verbo está subentendido, podia aparecer duas vezes, mas um só abrange, faça-se faça-se decentemente e conforme a ordem. Faça-se ordeiramente. Faça-se na ordem correta. Deus abençoe, gente. Em nome de Jesus. A gente se empolga porque o grego ajuda muito assim a entender o texto, né? Terceira e última parte é o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. O primeiro é o episcopal. É um sistema mais antigo, já no 2º século depois de Cristo. Inácio, né, que era bispo de Antioquia, entre ali 68 e 107 depois de Cristo, fazia veemente defesa do episcopado, o que demonstra que não só
a sua existência, mas também a resistência a esse modelo. Então existiam aqueles que aceitavam e aqueles que também já resistiam a esse sistema episcopal, que não é só na perspectiva de Papa. Geralmente, esse sistema, daqui a pouco eu vou falar, mas aqui eu vou falar, por exemplo, da alta igreja. Esse sistema na alta igreja defende o direito divino do episcopado, sendo esta a essência da própria igreja, o Papa. Pronto, acabou. O papado está dentro dessa perspectiva. E também em outras igrejas que trabalham com isso aí. Vocês têm visto aí que tem igreja que até coloca tipo um trono, alguns são até chamados de rei, em algumas igrejas está dentro desse episcopado aqui. Não estou dizendo que se está errado ou se não está errado, é o sistema daquela igreja. Por isso que eu perguntei, qual sistema você gostaria de ter na tua igreja? O que você contribuiria para o sistema dessa sua igreja? Porque aonde tiver pessoa, todo mundo diz assim, o sistema está falido. O sistema são as pessoas que criaram o sistema. Então somos nós que falimos. Não é o sistema, nós que falimos e fizemos o sistema falir. Então é isso, essa questão. A baixa igreja entende que o episcopado é uma questão pragmática, surgida no desenvolvimento histórico, mas que não é da essência da igreja. Então, pertence à igreja, mas não é da essência dela. Então você vê que há concórdias e discórdias. O sistema episcopal apresenta uma representação piramidal e hierárquica, na qual as esferas superiores das autoridades têm ingerência, né, sobre as esferas inferiores. E para estar numa camada superior da pirâmide, é preciso passar pela camada imediatamente inferior. Então você tem essa, piramidal, quem manda está lá em cima e quem sustenta está aqui embaixo. Isso aqui tem a ver também, até algumas igrejas, a lição diz que nossa denominação ela é meia congregacional e presbiterial, mas ela também tem viés episcopal por causa do presidente. Então as decisões são tomadas pelo pastor presidente. Por isso que eu perguntei, como é que são tomadas decisões na sua igreja? Então eu acho que todos os sistemas aqui também têm cabido dentro do nosso segmento. E aqui eu não falo criticando, coisa parecida, a gente está nela, tem que servir, tem que obedecer, e vamos, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Sistema presbiteral, a administração é exercida por um conselho, que é eleito pelos membros, para em conjunto governar a igreja. Um grupo de líderes eleitos pela igreja toma as decisões, impedindo a participação dos membros que talvez não estejam preparados para tratar de alguns assuntos. Como diz a minha esposa, membro tem cara de bobo, mas não é bobo. Dizer que as pessoas hoje em dia não têm essa perspectiva de resolver as coisas é tolice. As pessoas estão muito mais inteligentes hoje e estão mais perspicazes e com a mente bem mais aberta. Então esse sistema é muito exercido pelas igrejas protestantes, algumas delas, e são presbíteros ali eleitos, e eles fazem parte, aí tem lá o órgão superior que toma as decisões e depois é passado para a igreja essas decisões, e aí o pessoal da igreja não pode participar porque talvez não estejam prontos para isso. O sistema congregacional, que é o governo da igreja é atribuído aos membros dela, que tomam as decisões através de uma Assembleia Geral. Nesse modelo, todos os membros em comunhão possuem direito de voto sobre as questões que vão desde a forma da igreja até a eleição da diretoria, geralmente Igreja Batista e outras denominações. Eu aceitei Jesus na Igreja Batista há 30 anos atrás, fiquei em menos de um ano, e depois vim para a Assembleia de Deus. Aí lá faziam realmente assembleia. Vai mudar a janela, vai mudar o piso, qualquer decisão, todo mundo aprova. Eu acho isso bom, tem os seus prós e seus contras, mas um dos objetivos positivos é que ninguém depois pode ficar murmurando, ninguém depois vai ficar reclamando, não tem necessidade disso. Não, foi votado. A maioria é que vence. Então eu acho bom nesse sentido. Acho ruim no sentido de que você abre espaço para todo mundo e às vezes você tem debates intermináveis
que não edificam também muita coisa, só beneficiam ou maleficiam certas coisas. Mas aí cabe a você também decidir, por isso que eu perguntei qual seria o sistema que você faria. Aqui, ó, o ponto negativo desse regime de governo é exatamente o poder que é dado aos membros, permitindo a criação de grupos políticos, dando aos mesmos o poder de até mesmo retirar o pastor de sua função. Geralmente lá nessas igrejas são assim, às vezes nem a pessoa é membro da igreja, é indicado alguém de fora e essa pessoa pode assumir. Aí o nosso sistema de governo de nossa igreja, no decorrer do tempo, a Assembleia de Deus, não deixando de ser congregacional, passou a mesclar com o modelo episcopal e presbiteriano. Hoje é comum a figura do pastor presidente, um verdadeiro bispo regional. Nas Assembleias de Deus há traços do modelo presbiteriano, com as convenções e os concílios, e a Assembleia de Deus, portanto, não tem um modelo assim eclesiástico puro, ela realmente tem algumas misturas que podem também ter prós e contras, isso aí é normal. Concluo a minha aula de hoje dizendo: a igreja é comprovadamente, pela Escritura, um organismo e uma organização. Ela está disposta por ministérios e departamentos que desenvolvem a vivência e a organização da mesma. Gente, que Deus abençoe vocês, uma alegria, tá? Compartilhe, siga, comente, dá lá um like e nos siga. Adalberto Teles, tanto no Instagram como no YouTube, com 2 L's. Até a próxima, Haris Caerene, um abraço.